Memphis Depay força cartão amarelo no jogo contra o Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão, jogo entre Corinthians e Bragantino. Será mesmo, fiel? Será que o Memphis forjou receber esse cartão amarelo para não enfrentar o Ceará agora na quarta-feira? E fazendo um pouco caso, craque Neto acusa Memphis Depay aí realmente de forçar esse cartão amarelo. Não foi só o craque Neto que declarou, também temos a declaração do Casagrande e dentre outros comentaristas que estão falando aí a respeito disso. Então fique até o final desse vídeo que nós vamos entrar um pouquinho, detalhar um pouco essa situação que se criou no Corinthians, mais uma polêmica para variar acontecendo no Clube Esporte Corinthians. Bora para a vinheta e na sequência nós vamos debater um pouquinho sobre isso que está saindo na mídia aí, sobre Memphis Depay. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Ele forçou o cartão? Salve, fiel! O que o craque Neto falou sobre o Memphis Depay depois da derrota para o Bragantino é a acusação mais grave que um jogador pode receber no Corinthians. E se eu te disser que tem gente nos bastidores confirmando essa história, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar lance a lance, detalhe por detalhe, e você vai decidir se o nosso camisa 10 desrespeitou o manto sagrado. A bomba vai estourar aqui, no De Primeira Timão. Bando de loucos, que noite difícil, que volta amarga. A gente esperou a parada do campeonato como esperança, a esperança de ver um time renovado, com sangue nos olhos, e o que a gente viu na nossa casa, na Neoquímica Arena, foi um soco no estômago. Perder para o Red Bull Bragantino por 2-1 dentro do nosso salão de festas, dói na alma. A gente viu um time que cria, mas não conclui. A gente viu a bola teimando em não entrar, é a mesma história de antes da parada. E você aí, que estava no estádio, que gastou seu dinheiro, que deixou a família em casa para apoiar, eu sei o que você sentiu. É um misto de raiva, de impotência. O grito de gol ficou entalado na garganta mais uma vez. Mas, fiel, o pior não foi o placar. O pior foi a atitude, ou a falta dela. E é aqui que a nossa análise começa de verdade. Porque um jogador que deveria ser o exemplo, o craque do time, parece que estava em outro mundo. E o que ele fez no segundo tempo levanta uma suspeita gravíssima. Vamos falar dele. Memphis Depay, o camisa 10, o holandês que chegou com status de estrela. Depois de toda aquela polêmica da falta no treino, a gente esperava uma resposta em campo. E que resposta ele deu? Nenhuma. Apático, andando em campo, errando passes que um jogador do nível dele não pode errar. A fiel não perdoa corpo mole e ele parece não ter entendido isso ainda. Mas o lance capital, o lance que gerou toda essa revolta, aconteceu aos 38 do segundo tempo. Presta atenção nisso aqui, fiel. Olha o posicionamento. O Corinthians perdendo o jogo. A bola está no meio de campo com o jogador do Bragantino sem perigo imediato de gol. Não há necessidade nenhuma de uma falta dura ali. E o que o Depay faz? Olha a chegada dele. Atrasada, sem a menor intenção de jogar a bola. É um carrinho por trás, um cartão amarelo claro, de manual. Ele nem reclama, ele levanta, bate a poeira da camisa e aceita, sabendo que era o terceiro amarelo dele, sabendo que ele estaria fora do jogo difícil contra o Ceará, fora de casa. E aqui que entra a acusação do nosso ídolo, o craque Neto. E eu pergunto para vocês, vendo esse lance com essa frieza, vocês acham que foi só uma falta boba ou foi pensado? Foi premeditado para não viajar para o Ceará? Isso para mim e para milhões de corintianos tem nome. Falta de comprometimento. É virar as costas para o time no momento que ele mais precisa. E quem sentiu mesmo que a gente, quem traduziu a nossa raiva, foi ele, o xodó da fiel, craque Neto. No apito final, ele não fez média. Ele falou o que a gente queria falar. Solta aí o que o Neto disse. O Corinthians perde o jogo de 2-1, um time onde o seu Memphis Depay vai e força o cartão amarelo, já não vai para o Ceará, andando em campo. Ouviu? Força o cartão amarelo. O Neto não está supondo, ele está afirmando. E por que a palavra do Neto tem tanto peso? Porque o Neto, fiel, jogou com esse manto. Ele sabe o que é honrar essa camisa, ele sente a nossa dor, ele é um de nós que tem um microfone na mão. Ele não está criticando por criticar, ele está expondo uma ferida que está aberta no elenco do Corinthians.
E a crítica do Neto não parou no Depay. Ele apontou o dedo para outra peça fundamental do time. E isso mostra que o problema é muito maior do que um único jogador. Fica aí que você vai entender a dimensão do buraco. Exato, fiel. Não foi só o Depay que o Neto pegou no pé. Sobrou para o nosso argentino, Rodrigo Garro. O Neto disse que mesmo com o time ajustado para ele, com mais liberdade, ele não criou absolutamente nada. E aí a gente entra num debate importante. Será que o problema é o Garro? Ou será que o esquema com 3 volantes, como o Neto mesmo disse, engessa o time e deixa o Garro isolado? Ele precisa de aproximação, de tabela, de um time que jogue com ele? Será que ele é o culpado ou a maior vítima desse sistema de jogo do Dorival? E eu quero saber a sua opinião sobre isso. O Garro tá devendo futebol ou ele tá sendo prejudicado taticamente? Comenta aqui embaixo com a hashtag #AnalisaDoGarro. Quero ler cada comentário. E no meio desse incêndio, fiel, uma luz de sinceridade. O nosso treinador Dorival Júnior, na coletiva, não se escondeu. Ele admitiu que o time precisa de mais peças. Ele fez um alerta. Para aguentar a sequência da temporada, o elenco é curto. Ele pediu reforços. Isso mostra que ele está vendo os mesmos problemas que a gente. E os nomes já começam a surgir nos bastidores. O nome de Carlos Vinícius, centroavante, grandalhão que joga na Turquia, está ganhando força. Seria ele a solução para os nossos gols perdidos? Um homem-gol para empurrar a bola para dentro? A gente precisa de um atacante para ontem. Mas e você, fiel? Quem você traria? Deixa o nome aqui nos comentários. Vamos fazer uma lista de reforços da Fiel. Talvez a diretoria escute a gente. Mas antes de sonhar com reforços, a realidade bate na porta. E ela se chama Ceará. Quarta-feira, fora de casa, no Castelão, um confronto direto, um jogo de 6 pontos. E como a gente vai para essa batalha? Sem o Romero, que também tomou amarelo, e sem o senhor Memphis Depay, que convenientemente está suspenso. É a hora da superação, fiel. É a hora de quem quer jogar de verdade mostrar a cara. Quem o Dorival vai escalar? Será a chance do Pedro Raul? Do Wesley? Do Giovani? É a hora de honrar o manto, de jogar por nós, pela torcida que nunca abandona. Esse jogo, fiel, virou o jogo da vida. Fiel, a situação é delicada, a revolta é grande, mas antes de encerrar, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Uma informação que recebi de uma fonte quente, lá de dentro do CT. O problema do Depay e essa falta de vontade pode ter um motivo. Existe um boato forte de um desentendimento sério entre ele e outra liderança do elenco. Um racha nos bastidores. Eu tô apurando todos os detalhes dessa história. E no próximo vídeo do De Primeira Timão, eu vou trazer tudo o que eu descobri sobre essa bomba de vestiário. Então, se você não quer perder isso por nada, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Mas agora a palavra final é de vocês, a maior torcida do mundo. O craque Neto exagerou ou falou a verdade que dói? Memphis Depay desrespeitou o Corinthians com aquele cartão? E quem a gente tem que contratar para ontem? Deixa sua opinião completa aqui nos comentários. Eu quero ler tudo. Vamos transformar os comentários no maior fórum da Fiel na internet. E se você sentiu a mesma raiva e a mesma paixão que eu durante esse vídeo, esmaga o botão do like para mostrar a força do bando de loucos e fortalecer nosso trabalho. Tamo junto, Fiel. Aqui é De Primeira Timão, o canal que fala a sua língua. Vai, Corinthians! Fiel torcedor, mais uma vez o Corinthians aí sendo motivo de polêmica, de crise na equipe corintiana, né? E nada é feito, nada é esclarecido, é uma acusação daqui, outra dali. Eu quero dizer aqui a minha opinião a respeito disso, né? Sobre o Memphis Depay. Eu não acredito, cara, de verdade, eu não acredito, pelo menos, é minha opinião, aí você pode ter a sua opinião, que o Memphis Depay forçou esse cartão amarelo, né? O time do Corinthians inteiro, o time do Corinthians nesse jogo contra o Bragantino, não foi só o Memphis Depay, o Romero, né? Todos os jogadores do Corinthians ali, eles estavam ansiosos e nervosos, e estavam nervosos dentro de campo, cara, era nítido. A ansiedade, o nervosismo de querer fazer o gol, né? Tanto é que isso gerou o quê? Isso gerou falta, né? Perda, né? No caso, né? Como assim falta? O Romero perdeu um gol feito, cara. E geralmente ele não perde esses gols que ele perdeu. O José Martínez perdeu um gol também ali que poderia ter feito tranquilamente. Se não fosse o José Martínez, fosse outro jogador, tinha feito aquele gol que ele perdeu, né? O Garro, geralmente o Garro, cara, ele pensa mais, ele articula mais a jogada,
Coisa que não aconteceu nesse jogo. Por quê? Porque estava nervoso. O time do Corinthians estava nervoso. E aquele momento, na minha opinião, tá? Aí você pode ter a sua opinião. E todo mundo aqui tem que ter uma opinião diferente. Tem que ter opinião diferente. Tem que ter o contraditório. Senão não tem graça. Você já pensou se só uma pessoa concorda, você concorda com tudo que eu digo e eu concordo contigo com tudo que você diz? Não é assim que funciona a vida. Tem que ter o contraditório. Eu acho, na minha opinião, que o Memphis estava nervoso. O cara provocou ele ali na hora. Ele perdeu a cabeça, esquentou a cabeça ali, ficou nervoso, né? E acabou empurrando aquele jogador. Eu não creio que o Memphis tenha forçado. O cara ficou nervoso, né? No meio dessa mídia que fica falando que ele forçou esse cartão, Neto, Casagrande, essa mesma turma que sempre fica falando, meio que perseguindo o jogador que ganha bem, que é craque, né? O que acontece, cara? Na minha opinião, tá? Eu acho o Memphis Depay um craque. Não jogou bem esse jogo. Assim como o Corinthians inteiro praticamente não jogou bem. Se você for parar para analisar o time do Corinthians contra o Bragantino, a maioria não jogou nada. Então, querer crucificar só o Memphis Depay por aquilo, cara, eu acho totalmente errado, na minha opinião. Eu sou corintiano, torço pelo Corinthians, acho um exagero essa mordomia do Memphis. Concordo que não tem que ter essa mordomia que o Memphis está tendo no Corinthians, né? Concordo do Corinthians punir o Memphis ali por ele ter faltado treino. Acho que realmente ele não está 100% animado aí de jogar no Corinthians por causa de atraso de pagamento. O cara veio da Europa, velho. O cara veio da Europa. Lá na Europa, meu irmão, é pago certinho o negócio lá. Lá é pago em dia, antecipado. Aí o cara vem pro Brasil, vou jogar no Brasil, de repente começa a atrasar o salário do cara. Garanto aí você que trabalha, se atrasar alguns dias aí o teu pagamento, também tu vai ficar satisfeito. Ninguém fica satisfeito de não receber o seu pagamento. Então ele não tá errado, né? Agora, que tá fazendo o corpo mole, que quer sair do Corinthians, eu já não acho isso. Eu já não acho que o Memphis está querendo cair fora do Corinthians. Tem muita gente que tem inveja, repito, de pessoas que estão crescendo, né? Principalmente financeiramente. Infelizmente isso acontece muito. E o que acontece, cara? Na minha opinião, cara, ele tava nervoso, porque, cara, é um jogo contra o Ceará, né? Tudo bem, o Corinthians tem que vencer o jogo contra o Ceará e vai ser lá no Castelão, vai ser difícil de ganhar do Ceará. Vai ser difícil, o Ceará tá bem no campeonato, tá numa fase até legal, ganhou do Fortaleza, foi responsável pela demissão do treinador do Fortaleza, que fazia tempo que estava lá no Fortaleza, né? E querendo ou não, meu amigo, não será um jogo fácil. Porém, cara, eu não acredito que o Memphis tenha forçado, não. Não acredito. Eu concordo, respeito a opinião do Neto, do Casagrande, respeito a opinião de todo mundo, mas eu não acredito, cara, que o cara forjou o cartão. Ele tem que melhorar? Tem. Ele tem que voltar a ser aquele craque que decidiu jogos? Tem. Ele tem que voltar a se tornar aquele Memphis que dava assistência, fazia golaços e tudo mais. Ele tem que voltar. Assim como o Garro tem que voltar. Assim como o Romero tem que voltar a jogar. Porque o Romero também não joga mais nada, né? Perdeu aquele gol incrível lá. Assim como todo o time do Corinthians tem que voltar, tem que focar 100%. Essa é a minha opinião. Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário. O que você achou aí do comentário do craque Neto, acusando, né, o Memphis Depay de traição, né, de forjar o cartão amarelo aí no jogo contra o Bragantino. Você concorda com isso? Com essa opinião do Neto ou discorda? Deixa aqui a sua opinião, seu comentário é mais importante. Vamos debater sobre isso aí. Será que o camisa 10, atual camisa 10 do Corinthians, tá querendo largar o barco mesmo aí, como o pessoal anda falando por aí na mídia? Vamos botar aqui um comentário, a sua opinião é importante. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, dá o joinha pro YouTube, tá distribuindo cada vez mais, recomendando cada vez mais o conteúdo. E até o próximo vídeo, família corintiana. Vai, Corinthians!